E essa notícia do Grêmio agora, Luiz Henrique, será que agora é para valer? É a minha pergunta. Não, estou sabendo qual é o assunto que você está propondo aqui, mas olha, já adianto, eu tenho minhas dúvidas. É mesmo, é? Vamos falar sobre isso? Vamos lá, vamos lá. Em seguida, então. Primeiro o recado, aquele velho recado para a nossa audiência aí. O recado é para que você se inscreva aqui no canal, para que você ative as notificações. Importantíssimo demais que você dê o like. Dê o like no vídeo aí, é fundamental para o crescimento do canal. Tempinho aí, Silvio, para que o pessoal se inscreva. Contagem regressiva aí. É mesmo? Tampou a nossa contagem? O pessoal localizar o botãozinho da inscrição ali. Então tá, atenção, eu vou contar até 5. Vai ficar parecido com aquele cara que só conta até 5. Vamos nessa? Pode ser até 3, sabe? 1, 2, 3, 4, 5. Achou, né? Deu tempo. Deu tempo. Achou aí o botãozinho de inscrição, achou o sininho para ativar as notificações, receber sempre um recado quando o novo vídeo é colocado no ar. Tá dentro, né? Já tá dentro do canal. Seja bem-vindo ao canal. Que papo é esse, Benfica? Isso aí, Luiz Henrique. Qual é o papo? Então, o papo é sobre Natan Fernandes, 18 anos, categorias de base do Grêmio. É a notícia do Grêmio, assim, de ontem para hoje. Categoria de base e aproveitamento lá no time profissional. Por isso é que eu provoquei aqui. Será que agora é para valer? Por que eu digo isso? Por que eu pergunto isso? Porque esse garoto, Natan Fernandes, atacante do Sub-20 do Grêmio, está integrado ao elenco profissional. Isso. Mas isso é uma repetição, porque ali atrás, 4 meses atrás, ele foi integrado. Exatamente isso. A grande questão da categoria de base do Grêmio é o aproveitamento, porque treinar, todos eles de alguma forma, do Sub-20, acabam treinando, mas eles não são aproveitados como devem, é a minha opinião. Principalmente esse menino, Natan Fernandes, quando o Grêmio tem tanto problema para formar um ataque de qualidade. Por isso que faz todo sentido a pergunta, né? Será que dessa vez é para valer? Porque não há a mínima explicação para o que o Renato fez com o Natan Fernandes. Sim. Que entrou em alguns jogos do Brasileiro e deu uma boa resposta. Sim. Entrou com personalidade, o garoto, e daqui a pouco simplesmente foi arquivado. Sim. Aí veio a argumentação, não, mas o Grêmio precisava dele nas partidas das categorias de base. Sim. Até pode ser um argumento, mas traga de volta. Não, simplesmente tirou o garoto do pensamento. Ele entrou numas 2 partidas. Alguém pode dizer o seguinte, não, mas o Renato, ele trabalha com as categorias de base porque ele usou alguns jogadores. Sim, ele usou alguns garotos, por exemplo, no Campeonato Gaúcho. Alguns 10, 15 minutos. Um deles, o Zinho, que hoje está o ponto esquerda, que hoje está lá em Portugal. Ele usou no Campeonato Brasileiro, no meio campo, Ronald, que até fez gol. E o Mila também, 2 volantes. Mas na emergência, como agora, o Grêmio praticamente não tinha jogador para ir para o setor e acabou o Renato durante a partida, numa delas o Ronald começou, usou esses jogadores, mas só em situação excepcional. O Natan Fernandes, que é um atacante, esse é um jogador que, se está integrado, na minha opinião, ele tem que ficar ao menos no banco nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Isso aqui que eu estou lembrando agora, nós vimos, né, o começo da carreira do Renato Portaluppi como jogador. Sim. E eu tô lembrando das broncas que o Renato tinha com o Enio Andrade. Isso. Que simplesmente não o escalava. Sim. Havia os jogos dos juniores, as preliminares, né? Isso. O Renato acabava com os jogos, aí o Enio Andrade não o escalava e ele ficava louco. Ele xingava o Enio Andrade. Ele queria, né? Queria jogar, com toda a razão. Exato. Claro, ele era muito melhor do que os jovens de agora, né? Sim. Mas a questão aí é aproveitar os jovens, Isso. Olhar para os jovens. Agora, ele faz agora uma coisa que ele fazia. Tu lembra qual era o ponteiro direito que o Enio Andrade usava? Tarcísio, né? Tarcísio, que também foi muito forte. Mas, de qualquer maneira, acho que o Enio errava ali. E lembro dos berros do Paulo Santana, falecido jornalista Paulo Santana, que berrava naquela época, dizendo que o Renato, que tinha 18, 19 anos, deveria jogar. Bom, então, o que eu digo? O Natan Fernandes, com 18 anos, é melhor do que o Iturbe. Potencialmente. É melhor do que o Bessosi. Então, esse jogador tem que ficar no banco de reservas, ao menos na partida contra o Atlético Paranaense. E, se for necessário, colocar ele. O problema é que daqui a pouco é necessário ele mesmo no banco, e o Renato coloca o Iturbe ou coloca o Bessosi. Não, isso aí parece que é uma informação. Na verdade, dá até para dizer que é a contragosto. Sim. Que o Renato está chamando de volta, porque
Ele não será a primeira, isso é informação. Sim. Não será a primeira alternativa caso o Grêmio tenha que fazer uma modificação. Aí também entra a direção, né? Claro. A direção de um clube de futebol tem que se impor em relação ao seu técnico e dizer qual é o pensamento do clube, de um modo geral, sobre aproveitamento de jovens jogadores. Né? Até porque, né, Silvio? A venda de jogadores jovens é um dos principais ativos de um clube, né? Sim. É a transmissão dos direitos de televisão e, em seguida, a venda de jogadores jovens. Então, a direção é a principal interessada nisso. Luiz Henrique, a Europa está buscando jogadores com 17 anos de idade, como 16 que aconteceu com o Endrick, 17, 18 anos por aí. Já passou aquele negócio de buscar jogador com 22 anos de idade. Então, os jovens precisam ser aproveitados assim. Quando eu falo sobre isso, eu quero dizer que eu tenho acompanhado, nessa nova fase da minha vida, categorias de base, tanto do Grêmio como do Internacional. Sim. Eu posso falar com um pouco mais de conhecimento de causa sobre a categoria de base do Grêmio. Aliás, é um recado que eu dou para companheiros jornalistas. Deem uma olhada melhor nas categorias de base, tanto do Grêmio como do Inter, para poder falar a respeito, sabe? Para não cometer algum erro. Então, eu vou dizer algumas coisas assim. O Grêmio tem, por exemplo, logo eu penso, tem um garoto, o Jefinho, que eu conheço muito bem, 16 anos de idade, faz 17 em dezembro, joga muito. Tem o garoto Gabriel Mack, 15 anos de idade, faz 16 em abril, joga muito, é ponteiro esquerdo do time sub-15, sub-16 do Grêmio nesse momento, que inclusive participou de uma competição em Gramado por esses dias aí. Esses são jogadores de futuro do Grêmio, e o pessoal fala muito sobre esses jogadores, sobre o Gabriel Mack, por exemplo. Então eu só quero referir um negócio aqui, por isso é que eu estou dizendo, tem que se informar. O sub-15 do Grêmio, afora o Gabriel Mack, que não está na seleção brasileira, tem 4 jovens jogadores de 15 anos na seleção brasileira sub-15. E um deles, eu tenho assim as maiores informações, chama-se Thiaguinho Meia, de 15 anos, que joga muito, joga com a 10, já jogou com a 8 e que é da seleção brasileira. Então, desta categoria do Mack, que é o jogador que mais chama atenção, tem 4 do Grêmio na seleção brasileira. Nossa Senhora. Sub-15. Pô, e sendo que o pessoal só conhece o Mack, né? Só conhece basicamente. o Mack. Exatamente. Que talvez nem seja o melhor deles. Uhum. Nossa, mas talvez não seja. Essa é uma bela informação. Eu não arriscaria dizer mais nada nesse vídeo. Depois dessas informações que você passou aí, olha, só posso dizer que é de fato um enorme equívoco do Grêmio não aproveitar melhor essa moçada. Até porque a Europa está vindo para buscar jogadores de 17, 18 anos de idade. 18 é o Nathan Fernandes. Então, será que agora vai, Luiz Henrique? Será que é para valer? Será que é para valer? Busca o Nathan de novo, né? O atacante, 18 anos, categorias de base do Grêmio, vale 320 milhões de reais. Essa é a multa rescisória, que deve ficar. Tem que ficar no banco de reservas. E se precisar trocar contra o Atlético Paranaense, ele tem que estar na frente de jogadores como Bessosi e o Iturbe. Vamos pedir que o Renato nos desminta. Renato, nos desminta amanhã, Renato. Diga que nós estávamos errados e que você sempre quis apostar no Nathan Fernandes. E que você sempre ouviu a direção do Grêmio, que a direção do Grêmio não consegue encontrar o modo de dizer isso para o Renato com autoridade para ele fazer. Bom, amanhã tem jogo. Veremos, né? Veremos. Abraço. Tchau, amanhã tchau. Não, Silvio. Amanhã não. Nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira tem jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.